José era o filho predileto de Jacó, fruto do amor com Raquel, e sua posição de favorito era evidente para toda a família. Jacó presenteou José com uma túnica de várias cores, um símbolo de honra e carinho, algo que os irmãos interpretaram como uma afronta. A inveja foi se instalando nos corações dos irmãos, que viam em José não apenas o preferido, mas também alguém que, em seus sonhos, falava de seu futuro como líder sobre eles. A cada novo sonho relatado, no qual seus irmãos e até seus pais se curvavam perante ele, o ressentimento crescia. José, com apenas 17 anos, parecia alheio ao rancor que estava se formando ao seu redor, pois seu foco estava em sua fé e nas visões que acreditava serem de Deus. Certo dia, Jacó enviou José para verificar o bem-estar de seus irmãos, que pastoreavam longe de casa. Quando os irmãos o viram se aproximar ao longe, facilmente reconhecido pela túnica colorida, a inveja se transformou em ação. Eles se juntaram e conspiraram para matá-lo, eliminando de uma vez por todas o irmão que tanto odiavam. No entanto, Rúben, o mais velho, sugeriu que não derramassem sangue. Em vez disso, decidiu que o melhor seria jogá-lo em uma cisterna seca, onde poderia morrer sem que eles fossem diretamente culpados. Quando José chegou, foi imediatamente atacado, despido de sua túnica e jogado cruelmente no poço seco e sombrio, sem ter qualquer chance de defesa. Enquanto José sofria no fundo da cisterna, os irmãos sentaram-se para comer, ignorando seus gritos por socorro. Nesse momento, uma caravana de mercadores ismaelitas apareceu ao longe, a caminho do Egito. Judá, vendo uma oportunidade de se livrar do irmão sem derramar sangue, sugeriu vendê-lo como escravo. Os irmãos, sem hesitar, concordaram e tiraram José da cisterna. Ele foi vendido por 20 moedas de prata, um preço insignificante para a vida de seu próprio irmão. José, acorrentado, foi levado para o Egito como escravo, enquanto seus irmãos, agora com o dinheiro em mãos, encobriam a traição. Para justificar sua ausência ao pai, mergulharam sua túnica em sangue de animal, afirmando que uma fera selvagem havia devorado José. A vida de escravo na casa de Potifar. Levado pelos mercadores ismaelitas, José chegou ao Egito, uma terra estranha e distante de sua família. Lá, foi comprado por Potifar, um oficial de alto escalão na corte do faraó, responsável pela segurança do palácio. José, agora um escravo em uma terra estrangeira, poderia ter se rendido ao desespero, mas sua fé permaneceu inabalável. Ele rapidamente se destacou entre os servos por sua dedicação, integridade e inteligência. Deus estava com José, e tudo o que ele tocava prosperava. Potifar, percebendo o valor de José, confiou-lhe a administração de sua casa e todos os seus bens, uma posição incomum para um escravo. Sob a liderança de José, a casa de Potifar floresceu, e a confiança entre os dois se consolidava, refletindo a sabedoria e o caráter de José. Apesar de José ter conquistado a confiança e o respeito de Potifar, ele também chamou a atenção da esposa de seu senhor. Ela passou a nutrir desejos por ele e repetidamente tentou seduzi-lo. José, porém, fiel a Deus e ao seu senhor, recusou todas as investidas, declarando que não poderia pecar contra Deus nem trair a confiança de Potifar. Certa vez, a esposa de Potifar o abordou quando ele estava sozinho na casa, tentando forçá-lo a se deitar com ela. José fugiu, mas no processo, sua capa ficou em suas mãos. Irritada pela rejeição, a mulher decidiu se vingar, acusando José falsamente de tentar violentá-la. Quando Potifar chegou, sua esposa apresentou a capa de José como prova, e a acusação levou Potifar, furioso, a mandar prender José, sem lhe dar oportunidade de se defender. Após a acusação da esposa de Potifar, José foi levado à prisão, acusado de um crime que não cometeu. Mesmo sendo inocente, ele foi jogado em uma cela escura, uma reviravolta brutal para alguém que, até recentemente, estava no controle de uma grande casa. No entanto, mesmo na prisão,
Deus continuava a abençoar José. Assim como na casa de Potifar, ele logo se destacou entre os prisioneiros por seu caráter firme e sua fé. O carcereiro-chefe, percebendo essas qualidades, deu a José responsabilidades dentro da prisão, confiando-lhe a gestão de outros prisioneiros. Mesmo diante da injustiça, José continuou a trabalhar diligentemente, mantendo sua confiança em Deus, acreditando que, de alguma forma, seu destino ainda estava nas mãos divinas. O período na prisão. Depois de ser falsamente acusado pela esposa de Potifar, José foi lançado em uma prisão egípcia. Para alguém que já havia sido traído e vendido como escravo, esse novo golpe poderia ter sido o ponto de ruptura. No entanto, José manteve sua fé inabalável em Deus, acreditando que de algum modo tudo fazia parte de um plano maior. A vida na prisão era dura e as condições eram severas, mas José, com sua postura resiliente, logo chamou a atenção do carcereiro. O caráter de José, sua honestidade e habilidade de lidar com os outros fizeram com que o responsável pela prisão lhe atribuísse tarefas e responsabilidades. Assim como acontecera na casa de Potifar, José acabou assumindo a gestão de diversas atividades dentro da prisão, cuidando de outros prisioneiros e mantendo a ordem enquanto aguardava um futuro incerto. Durante seu tempo na prisão, 2 dos servos mais importantes do faraó, o copeiro e o padeiro, foram encarcerados junto com José. Certa noite, ambos tiveram sonhos perturbadores e, ao acordar, estavam angustiados, sem saber o significado. José, percebendo sua inquietação, ofereceu sua ajuda, dizendo-lhes que Deus era o verdadeiro intérprete dos sonhos. O copeiro contou seu sonho primeiro, no qual ele viu uma videira com 3 ramos que produzia uvas, que ele espremia no copo de Faraó. José interpretou o sonho dizendo que em 3 dias o copeiro seria restaurado à sua posição. Em seguida, o padeiro contou seu sonho, no qual carregava 3 cestos de pão na cabeça, mas as aves comiam o pão dos cestos. José, com a mesma honestidade, disse que em 3 dias o padeiro seria executado. E assim aconteceu, exatamente como José havia predito. Mesmo preso, José continuava confiando na revelação divina e usava suas habilidades para ajudar aqueles ao seu redor. Após interpretar os sonhos, José pediu ao copeiro que, quando fosse restaurado à sua posição junto ao faraó, mencionasse seu nome e o ajudasse a sair da prisão, já que estava ali injustamente. No entanto, quando o copeiro foi liberto e voltou ao palácio, ele rapidamente esqueceu José. O tempo passou e José continuou na prisão, esperando por sua libertação, mas sem perder a fé em Deus. Ele sabia que tudo ocorreria no tempo certo, ainda que fosse difícil compreender o porquê de tanto sofrimento. Mesmo diante desse esquecimento e da frustração, José não deixou de cumprir suas tarefas com excelência, mantendo sua confiança de que Deus ainda estava com ele, mesmo na cela mais escura. Sua perseverança seria recompensada no tempo oportuno. Interpretação dos sonhos do faraó. 2 anos após a libertação do copeiro, o faraó teve sonhos inquietantes que ninguém em sua corte conseguia interpretar. Em seus sonhos, 7 vacas gordas emergiam do rio Nilo, seguidas por 7 vacas magras que devoravam as primeiras. Em outro sonho, Faraó viu 7 espigas de trigo saudáveis sendo engolidas por 7 espigas secas e estéreis. Desesperado por uma resposta, Faraó consultou seus magos e sábios, mas nenhum deles pôde decifrar o significado. Foi então que o copeiro, lembrando-se de José, contou ao faraó sobre o hebreu que havia interpretado corretamente seu sonho na prisão. O faraó, ansioso por uma solução, ordenou que trouxessem José da prisão imediatamente. José foi tirado de sua cela, barbeado e vestido adequadamente para se apresentar diante do faraó. Apesar dos anos de esquecimento e sofrimento, José manteve sua humildade e reconheceu que a capacidade de interpretar sonhos vinha de Deus e não de si mesmo. Quando José foi levado à presença do faraó, ele ouviu atentamente a descrição dos 2 sonhos. Com confiança,
Ele explicou que ambos os sonhos representavam a mesma mensagem. Deus estava advertindo Faraó sobre o que estava por vir no Egito. As 7 vacas gordas e as 7 espigas saudáveis representavam 7 anos de abundância, enquanto as vacas magras e as espigas secas simbolizavam 7 anos de fome que se seguiriam. José alertou que a fome seria tão severa que a prosperidade dos primeiros anos seria completamente esquecida. A mensagem era clara. O Egito precisava se preparar para enfrentar o período de escassez. A interpretação de José foi direta e precisa. Mas ele não apenas entregou a mensagem. Com sabedoria, sugeriu ao faraó que encontrasse um homem sábio e criterioso para gerenciar a produção de alimentos durante os anos de fartura, estocando o excesso para garantir a sobrevivência durante os anos de fome. Impressionado pela clareza da interpretação e pela sabedoria prática de José, o faraó tomou uma decisão inesperada e monumental. Ele declarou que não havia ninguém tão sábio e cheio do Espírito de Deus quanto José. O faraó então nomeou José como o segundo em comando em todo o Egito, colocando-o acima de todos, exceto do próprio faraó. José foi investido de poder, recebeu as vestes reais, o anel de autoridade e passou a andar no segundo carro do faraó, sendo aclamado por todo o povo. Era uma reviravolta extraordinária, de prisioneiro a governador do maior império da época. Com humildade, José aceitou sua nova posição, ciente de que estava ali para cumprir o propósito de Deus. Ele passou a administrar os recursos do Egito, armazenando grandes quantidades de alimentos durante os 7 anos de fartura, preparando a nação para o que estava por vir. O encontro com os irmãos. Durante os anos de fome que se seguiram à época de abundância, o Egito se tornou o centro de distribuição de alimentos para toda a região, já que José havia sabiamente acumulado reservas. As terras vizinhas, inclusive Canaã, onde viviam os irmãos de José e seu pai Jacó, foram duramente atingidas pela escassez. Desesperado, Jacó enviou seus filhos ao Egito para comprar grãos e assim garantir a sobrevivência de sua família. Quando os irmãos chegaram ao Egito, foram levados à presença de José, agora governador, sem reconhecerem que o homem poderoso à sua frente era o irmão que haviam vendido como escravo muitos anos antes. José, por outro lado, reconheceu imediatamente seus irmãos, mas decidiu não revelar sua identidade. Em vez disso, começou a testar seus corações, lembrando-se das injustiças que havia sofrido, mas também ciente do plano de Deus em sua vida. Sem revelar sua verdadeira identidade, José acusou os irmãos de serem espiões e os manteve presos por 3 dias. Esse tempo na prisão fez com que os irmãos começassem a refletir sobre seus próprios pecados do passado, especialmente o que fizeram a José. Eles confessaram entre si que acreditavam estar pagando pelo mal que causaram ao seu irmão, sem saber que José entendia cada palavra. Após os 3 dias, José decidiu libertá-los, mantendo Simeão como refém e exigindo que eles trouxessem seu irmão mais novo, Benjamim, para provar sua honestidade. Esse teste serviria para José avaliar se os corações de seus irmãos haviam realmente mudado. Quando os irmãos retornaram a Canaã para buscar Benjamim, Jacó relutou, temendo perder seu filho mais jovem, mas por fim cedeu diante da fome severa. Quando os irmãos retornaram ao Egito com Benjamim, José os recebeu com um banquete em sua casa. Ele preparou outro teste, colocando uma taça de prata em um dos sacos de grãos de Benjamim e acusando-o de roubo. Ao ver o sofrimento dos irmãos diante da acusação e a disposição de Judá em se oferecer como escravo no lugar de Benjamim, José percebeu que seus corações haviam mudado. Ele então não conseguiu mais conter sua emoção e, em um momento de grande intensidade, revelou sua verdadeira identidade. Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes ao Egito. Os irmãos ficaram aterrorizados, temendo vingança. Mas José, com lágrimas nos olhos, os tranquilizou. Em vez de retaliação, ele ofereceu perdão, afirmando que tudo o que aconteceu foi parte do plano de Deus para preservar a vida deles durante os anos de fome. Assim,
O reencontro foi marcado pelo perdão e pela reconciliação, com José abraçando cada um de seus irmãos em um gesto de amor e misericórdia. A ascensão e o perdão. Após a revelação de sua identidade, José acalmou o temor de seus irmãos, explicando que o que eles haviam feito, embora cruel, fazia parte de um plano maior. José afirmou que Deus transformou a traição deles em uma bênção, pois ao ser vendido como escravo e chegar ao Egito, ele estava no lugar certo para salvar sua família e muitas outras pessoas durante a grande fome. O sofrimento de José, seus anos de escravidão e prisão, foram necessários para que ele ascendesse a uma posição de poder e pudesse intervir no destino de sua família. Ele disse: "Não foram vocês que me mandaram para cá, mas Deus." Ao mostrar essa perspectiva divina, José ensinou seus irmãos uma lição profunda de fé e confiança no plano de Deus, onde até os momentos mais difíceis podem ser instrumentos de bênçãos futuras. Com o perdão concedido e a reconciliação completa, José pediu que seus irmãos retornassem a Canaã para buscar seu pai Jacó e trazer toda a família ao Egito, onde eles viveriam em segurança durante o restante da fome. Quando os irmãos retornaram a Canaã e contaram a Jacó que José estava vivo e que governava o Egito, ele inicialmente ficou atônito. Após anos acreditando que seu filho estava morto, Jacó mal podia acreditar na notícia. No entanto, quando viu os carregamentos de suprimentos enviados por José e ouviu os relatos de seus filhos, seu coração se encheu de alegria. Ele decidiu viajar para o Egito para se reunir com seu amado filho, e a reunião entre pai e filho, após tantos anos de separação e dor, foi um momento de profunda emoção. Jacó chorou sobre o pescoço de José, e José chorou sobre o pescoço de seu pai, selando esse reencontro com amor e gratidão. Nos anos que se seguiram, José garantiu que sua família fosse bem estabelecida em uma região fértil do Egito, chamada Gósen. Sob sua liderança, os israelitas prosperaram, e José continuou sendo um exemplo de perdão, sabedoria e confiança em Deus. Ao perdoar seus irmãos, José não apenas restabeleceu a unidade de sua família, mas também deixou um legado poderoso de como o perdão pode transformar vidas e destinos. Ele poderia ter escolhido vingança, mas preferiu o caminho da misericórdia, mostrando que o poder verdadeiro reside na capacidade de perdoar. Seu legado não foi apenas de governança, mas também de redenção. A vida de José serve como um lembrete eterno de que Deus pode usar até mesmo os piores momentos para realizar seus propósitos, e que o perdão é o caminho para a verdadeira paz. As lições de perseverança e confiança em Deus. A vida de José é um testemunho claro de perseverança em meio à adversidade. Desde sua juventude, José enfrentou situações extremamente difíceis, como a traição de seus próprios irmãos, a venda como escravo, as falsas acusações e a prisão injusta. Em cada uma dessas situações, ele poderia ter desistido, perdido a fé ou caído no desespero. No entanto, José manteve sua confiança em Deus, acreditando que, de alguma forma, suas provações tinham um propósito. Ele perseverou diante de cada obstáculo com dignidade, sempre fazendo o melhor onde estivesse, seja como escravo, prisioneiro ou governador. Sua vida ensina que, mesmo quando o caminho parece incerto e cheio de dificuldades, manter a perseverança é essencial, pois há sempre algo maior em jogo, além do que podemos ver. Outro aspecto crucial da vida de José é sua confiança em Deus, mesmo quando tudo parecia estar contra ele. Em cada momento de sua jornada, desde os sonhos na juventude até a ascensão ao poder no Egito, José não confiou apenas em sua própria sabedoria ou força, mas em Deus. Ele sabia que as dificuldades que enfrentava faziam parte de um plano divino maior. Quando ele interpretou os sonhos de Faraó, ele deixou claro que a sabedoria vinha de Deus e não de si mesmo. José nunca abandonou sua fé, mesmo nas horas mais sombrias, e essa confiança foi recompensada.
O que parecia uma série de tragédias e injustiças foi, na verdade, a preparação para algo muito maior: salvar não apenas sua família, mas também toda uma nação. Sua confiança nos planos de Deus ensina que, mesmo quando não compreendemos o porquê de certas provações, confiar no propósito divino é fundamental. Por fim, uma das maiores lições da vida de José é o poder do perdão. Mesmo sendo traído por seus irmãos de forma tão cruel, José escolheu perdoá-los, reconhecendo que tudo o que aconteceu foi parte do plano de Deus. Ao oferecer perdão em vez de vingança, José demonstrou grandeza de espírito e humildade. Ele entendeu que o verdadeiro poder não está em punir aqueles que nos prejudicam, mas em agir com misericórdia. Essa lição é essencial para qualquer pessoa que busca superar mágoas e feridas profundas. O perdão libera não apenas a pessoa que o recebe, mas também aquele que o concede. A humildade de José, ao reconhecer que seu sucesso vinha de Deus e não de si mesmo, o tornou não apenas um grande líder, mas um exemplo de verdadeira sabedoria e compaixão. O legado de José para as futuras gerações. O legado de José como líder não se restringe apenas à sua administração eficiente durante os anos de fartura e fome no Egito. Ele é um exemplo claro de liderança servidora, uma forma de liderar com humildade, colocando o bem-estar dos outros acima de suas próprias ambições. Mesmo com a enorme responsabilidade que lhe foi dada, José nunca usou sua posição para benefício próprio. Pelo contrário, ele cuidou não só de sua família, mas de toda a nação egípcia e de povos vizinhos, salvando incontáveis vidas durante o período de fome. Seu coração era movido por uma missão maior do que o poder: a preservação da vida. Sua sabedoria, baseada em sua confiança em Deus, permitiu-lhe tomar decisões cruciais com discernimento e justiça, transformando-o em um líder amado e respeitado por todos. José mostrou ao longo de sua vida que uma liderança bem-sucedida não se baseia apenas em conhecimento técnico ou habilidades administrativas, mas em sabedoria espiritual e fé. Ele demonstrou que, para tomar as melhores decisões, era necessário estar alinhado com o propósito divino. Quando ele interpretou os sonhos do faraó e propôs a estratégia de estocar alimentos, José estava colocando em prática a sabedoria que vinha de Deus. Para ele, a fé era mais do que uma crença, era uma ferramenta fundamental na tomada de decisões, ajudando-o a prever e preparar o Egito para os anos difíceis. Sua vida ensina que a combinação de sabedoria e fé é crucial para qualquer líder que deseja não apenas o sucesso material, mas também o cumprimento de um propósito maior. Além de sua liderança política e administrativa, o legado de José é também profundamente familiar. Ao escolher perdoar seus irmãos, em vez de buscar vingança, ele não apenas restaurou a paz em sua família, mas também garantiu a unidade do povo de Israel. O ato de José foi fundamental para a preservação do futuro da nação de Israel, pois foi através do perdão e da reconciliação que Jacó e seus descendentes puderam se estabelecer no Egito e prosperar. José sabia que seu destino estava interligado ao destino de sua família e que o propósito divino envolvia não apenas sua própria ascensão, mas o futuro de todos os seus parentes. Esse legado de perdão e reconciliação foi passado adiante, mostrando que a verdadeira força está na capacidade de unir e curar feridas antigas, garantindo um futuro próspero e unido para as gerações que viriam. E assim, a jornada de José nos ensina lições poderosas sobre fé, perseverança e perdão. Sua trajetória, desde a traição até sua ascensão ao poder no Egito, mostra como Deus pode transformar o sofrimento em bênçãos e como o perdão é a chave para a verdadeira redenção. Que possamos levar essas lições para nossas próprias vidas, lembrando sempre que, em meio às dificuldades, Deus tem um plano maior para cada um de nós. Se você gostou desse vídeo e acredita que essas lições podem inspirar outras pessoas, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos
e seguir nosso canal para mais conteúdos como esse. Seu apoio é muito importante para continuarmos trazendo histórias transformadoras. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.